Senhor Jesus para você. Este é o estudo número 2, que fala sobre a criação de Deus. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Sou Wilson dos Santos e vou administrar para vocês esse estudo bíblico de uma série de estudos, que eu farei até o final do ano sobre a Bíblia. O canal Dia a Dia com Deus é um canal de conteúdos bíblicos para a família, para todos, aqueles que desejarem aprender a palavra de Deus de uma forma simples, numa linguagem simples que as pessoas possam entender, sem usar técnica, teológica, é claro, posso até usar alguns termos. Eu vou orar e depois nós vamos entrar nesse assunto importante, que é a criação de Deus. Quando eu estou falando a criação de Deus, eu estou falando a criação de tudo por meio de Deus, Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pela Tua presença na nossa vida e queremos que o Senhor esteja conosco, nos orientando nesse estudo que para nós será de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Então nós pedimos que seja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Estudo número 2. A criação da natureza por Deus. A natureza revela uma mente inteligente capaz de criar todas as coisas de forma organizada. Observe as maravilhas naturais, os pássaros, a teia de aranha, o colorido das flores e os seus perfumes, os astros brilhantes, a colmeia organizada e mesmo o corpo humano, com órgãos e membros, funcionando perfeitamente. Ele só não funciona perfeitamente quando é acometido de doenças. Seria isso obra do acaso? Será que isso aí surgiu do nada, sem que ninguém tivesse criado? Então, é o que iremos apresentar nesse momento para você. E quero fazer uma pergunta nesse momento também. Como a palavra de Deus apresenta a terra antes de ser criada? E para respondermos a essa pergunta, nós vamos observar pela palavra de Deus, pela palavra de Deus escrita, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Lá diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, para responder nossa pergunta, precisamos estudar a Bíblia para ver como é que aconteceu todo o projeto de Deus na criação do planeta. Então, a resposta seria muito simples. A terra era sem forma e vazia, de acordo com está lá no texto bíblico mesmo, sem tirar nada e acrescentar nada, é o que está ali. Agora, eu posso argumentar aqui também, posso fazer um comentário aqui, um breve comentário sobre isso. Agora, para os que acreditam na Bíblia, não terão dúvida a respeito de um Deus criador, que idealizou e planejou, para criar tudo que existe no planeta Terra. Não em milhões de anos, mas em 6 dias literais.
Muitos acreditam que a Terra tem milhões de anos, de acordo com a teoria da evolução, mas nós somos criacionistas. O cristão, ele tem uma base bíblica, essa base é Deus. Deus é o Criador, tanto da Terra como de todos os mundos, todos os planetas. Mas nós vamos tratar aqui nesse momento da Terra, né? Da criação da Terra. Ela foi criada em 6 dias literais, não em milhares de anos, milhões de anos, como é ensinado, né? Gênesis 1, versículo 2, lá fala que a terra era sem forma e vazia, e havia treva na face do abismo. Lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 1 a 3, assim diz: assim os céus e a terra e todos o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, aqui mostra que tudo saiu das mãos de Deus. Lá em Êxodo 20, versículo 11, aqui fala que deixa bem claro este assunto. Lá fala que, porque em 6 dias, lá não fala em 6.000 anos, ou 7.000 anos, não, 6 dias, ou 6 milhões de anos, ou 12, 15 milhões. Lá diz assim, ó, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, presta atenção, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, é como eu disse lá antes, né? Agora eu faço outra pergunta. E quantos dias criou os céus e a terra? Já que eu disse tudo aí, vamos ver se você já memorizou o que eu disse aqui. Em quantos dias criou os céus e a terra? Responda para mim aí. Em 15 milhões de anos? Em 6.000 anos? Ou em 6 dias literais? Se você respondeu 6 dias literais, você guardou na memória aquilo que eu disse aqui para você. Agora eu faço outra pergunta aqui. O que Deus fez com o 7º dia? Você ouviu o que eu acabei de dizer lá, né, anteriormente. Resposta. Vou dar a resposta aqui. Ele descansou, abençoou e o santificou. Isso ficou claro na sua mente? Espero que sim. Agora faço uma outra pergunta assim. Como Deus formou o universo? Então, para termos essa resposta, vamos examinar a Bíblia novamente, né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Veja bem, foram criados. De maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Então, aí é o livro de Hebreus 11, versículo 3. Agora, nos Salmos, diz assim: a tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais, porque em ti está o manancial da vida. Na luz teremos luz. Resposta aqui é por meio da palavra de Deus. Então, se você guardou isso, você acertou. É por meio da palavra de Deus que o universo se formou. O relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico. Para você entender o que eu estou te falando, você precisa examinar as Escrituras. Se é que você é um cristão. Se você não é um cristão, você fica à vontade. Você vai acreditar na teoria mesmo, essa teoria da evolução. Todos aqueles que acreditam em Deus certamente serão criacionistas. Quem foram os participantes do ato da criação? O que você acha? Quem foram os participantes? Foi só Deus que criou? Foi só o Pai? Foi o Espírito Santo? Ou foi o Filho dele, o Filho de Deus? Quem criou os céus e a terra?
e todo o universo, né? Mas aqui nós estamos tratando dos céus e da terra. Resposta: Deus, no princípio, era Deus. Agora vem o Espírito Santo. O Espírito de Deus. E depois, aqui nós temos duas pessoas. Deus e o Espírito Santo. Agora entra, e o Filho. Nós vamos encontrar lá em Hebreus 1, versículo 2, que vai falar sobre isso, né? Que tudo foi feito por meio dele, né? Tudo foi feito porque o Filho é o Criador de todas as coisas. Lá em João, capítulo 1, versículo 1 a 3, lá diz também, reforçando isso aí. No princípio era o Verbo, significa a palavra. O Verbo estava com Deus, continuando aqui o texto bíblico, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vou repetir para você entender. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui está se tratando de Jesus. Jesus estava com Deus. O apóstolo João, né? Ele usou aqui uma teologia muito avançada, né? Mostrando aqui a criação de Deus e a participação de Deus no princípio. Jesus estava com Deus. Aí Jesus aí ele remonta à eternidade. Ele não foi gerado aqui na Terra, como muitos acreditam aqui, que ele nasceu aqui na Terra e pronto, né? Um Jesus que 100% humano, só 100% humano. Mas a Bíblia apresenta Jesus também de natureza divina. É claro que ele foi 100% humano, porque morreu numa cruz, passou necessidade ali de água na cruz, teve sede, né? Teve necessidade de alimentação, de tudo que nós precisamos, ele também teve essa necessidade. E nós vemos que ele é de natureza divina, porque ele também é 100% Deus. Muitas pessoas negam esses atributos, né, de Deus ao Filho, que é Jesus. Mas se você for analisar, se ele é o Filho de Deus, ele é Deus também. E Jesus, ele sempre foi um com o Pai, sempre ao lado do Pai, todo o projeto, incluindo o projeto de salvação também. O plano da redenção nasceram na mente deles, dessas pessoas, da divindade. A Bíblia não fala na Trindade, mas eu prefiro usar a palavra divindade. Mas a Bíblia não nega também que haja três pessoas unidas nesse propósito de salvar o ser humano, na criação, na redenção. Então são três pessoas. E essas pessoas são divinas, têm todos os atributos, todo o poder para criar o que eles quiserem criar. Está entendendo? Então, são pessoas que podem sim transformar as pessoas. Se as pessoas quiserem aceitar essa transformação, eles vão fazer. Então, porque ele quer recuperar toda a criação que são das suas mãos, incluindo a terra também. A terra vai ser transformada. Tudo que Deus criou vai ser transformado, vai ser restaurado novamente. Não é aqui uma teologia de algum grupo religioso, não. Isso aqui é real. A Bíblia diz claramente. Né? Se você for estudar a Bíblia no Apocalipse, final do Apocalipse, lá o próprio João viu, eis um novo céu e uma nova terra. Né? Então a Bíblia mostra o planeta sendo transformado pelo poder de Deus. Então aí nós vemos que sem Deus, nada do que foi feito se fez. Então a resposta aí é as três pessoas da divindade.
eles também estavam na criação também, estavam trabalhando na criação deste planeta. Como Deus organizou, a pergunta 6 aqui, como Deus organizou o calendário semanal? Como ele organizou? Porque Deus é um Deus organizado. Como ele fez isso? Hoje nós temos um calendário semanal de 7 dias. Né? Então, como começou essa organização do calendário? Você vai saber agora. Se você não tem a resposta na ponta da língua, você vai aprender agora. Gênesis capítulo 1 vai dizer, né? Lá começando de 3 a 31, do versículo 3 a 31, ele vai dizer o primeiro dia. O que Deus fez no primeiro dia? Foi a criação da luz e a separação dela. Deus criou a luz e separou a luz das trevas. Né? Isso foi tarde e manhã. Veja bem, tarde e manhã. Esse foi o quê? Foi o primeiro dia. Esse foi o primeiro dia. Agora, no segundo dia, foi a criação da expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Está entendendo? As águas que estavam debaixo da expansão e as que estavam sobre a expansão. Em algumas traduções diz firmamento. Né? Firmamento. Agora, a palavra hebraica, né? A palavra hebraica para dia na expansão, tarde e manhã, o primeiro dia é Ion. Aí eu estou usando um termo hebraico, Ion. Ion quer dizer um período de 24 horas, quando é acompanhada de numeral ordinal. Quando tem um número na frente, vou até dar um exemplo aqui. Vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Primeiro dia. O primeiro é um número ordinal, né? Primeiro dia. Segundo dia. Então essa palavra no termo hebraico é Ion. Quer dizer, tarde e manhã. Né? Esse aí é o calendário organizado naquele tempo que nós temos até hoje, só que com algumas mudanças hoje, é claro. Agora, sobre a expansão, o que podemos entender sobre a expansão? Lá no verso 8 do livro de Gênesis, capítulo 1, ali é chamada de céus. A expansão é chamada de céus. As águas sobre a expansão significa sobre o céu atmosférico. Está entendendo? O céu atmosférico. Aí onde nós vemos a nuvem, né? Nós podemos contemplar, vemos as nuvens, o céu azul, né? É o céu onde está o oxigênio, que é tão essencial para a vida, né? Esse oxigênio, nada vive sem o ar. Todo ser tem que respirar. E essa respiração vem do oxigênio. O oxigênio é a vida no planeta. Então isso aí significa que a palavra hebraica para expansão é rakia. Rakia. Torna-se claro que a expansão é a atmosfera da Terra. Agora eu posso dar um exemplo aqui lá em Gênesis 1, versículo 20, para você entender. Onde se diz que as aves voariam na expansão dos céus. Veja bem, então está se tratando então dos céus. A expansão é os céus. As águas abaixo da expansão é a água em estado líquido. Né? Elas se transformam em chuva, né? Então cai e forma rios, né? Forma lagos. E assim e vai, essas águas abaixo da expansão. Acima da expansão é estado gasoso. Então essa água em estado gasoso, a forma é onde se encontra o quê? As nuvens. Então aí ela vai formando aquelas nuvens, né?
Você olha assim, aquelas nuvens escuras de chuva, e ali então, quando os raios ali atingem aquelas nuvens ali, a água, aí desce a chuva. Então, com participação mesmo dos relâmpagos, trovões, ela se transforma em líquido e desce para regar a terra. Então, é dessa forma. Agora vamos ver. Terceiro dia. O que ele fez no terceiro dia? O que você acha que ele fez no terceiro dia? Separou a terra dos mares e criou a vegetação. Então, ali criou a vegetação. Tudo dentro do projeto dele, divino, projeto de Deus, né? Lá em Gênesis 1, 9 a 12. Tudo aqui é baseado nas escrituras mesmo. Nós não podemos fugir das escrituras. Podemos até pegar fatos históricos, né? Algumas informações, mas sempre colocando a Bíblia em primeiro lugar. No quarto dia, Gênesis 1. Quando eu falo de Gênesis 1, eu falo capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 13 a 19. No quarto dia, ele formou os grandes astros. O Sol, um dos astros, né? Outro astro, a Lua e as estrelas. Isso foi formado no quarto dia. Quando você olha para o Sol, você vê aquele deslumbrante brilho, né? As estrelas ali, ó, enfeitando a noite, né? A lua ali com a sua claridade, durante o dia o sol brilhante, né? Aquele calor intenso. Às vezes a pessoa até não suporta tanto calor, mas o sol se faz necessário. Ele que traz também vida às plantas também. Então o sol, é claro que se for excessivo, também matam as plantas, né? E quando acontece isso, as regiões que é atingidas demasiadamente pelo sol são regiões desérticas, né? Mas no tempo da criação de Deus, no princípio não era assim. Tudo era organizado, tudo era dentro do projeto de Deus, do que Deus planejou. O pecado veio e começou a prejudicar a natureza de Deus. E aí nós sentimos, né? Muitos lugares são quentes demais, outros são muito frios demais, né? Outros chove muito, traz alagamento, inundações, né? E assim, mas isso não é a culpa de Deus, isso aí é o ser humano mesmo. O pecado alastrou, e no alastrar o pecado trouxe as consequências também. A natureza sofre por causa do homem. Vemos aqui agora, no quinto dia, Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 23. Criou os peixes, animais marinhos. Ali criou os peixes, animais marinhos, grandes animais, né, como baleias, tubarões, né? E as aves também para povoar os céus. Então, aqui espalhou tanto de animais, tanto no mar como na atmosfera, né? E aí os animais, então, passaram a ter vida. Quando Deus falou, os animais foram aparecendo. Realmente é um mistério, né? Um poder tão grande assim. Basta ele falar e as coisas acontecem. Então é dessa forma. Muitas pessoas não acreditam em Deus, porque acham isso absurdo, né? Mas acredita mesmo numa mitologia, numa coisa que não é verdadeira, mas deixa de acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara. Você vai acreditar pela fé. Se você não tiver fé, são coisas que não pode provar em laboratório científico. Mas você, pela fé, você vai conhecer o poder de Deus. Na verdade, todo filho de Deus tem que viver pela fé mesmo. Não é pela palavra de homens que não conhecem a verdade sobre Deus. Então, você precisa se apegar à palavra de Deus, que lá você vai ter todas as respostas para as suas perguntas.
Eu apenas estou fazendo algumas perguntas e dando algumas respostas, de uma forma resumida, mas Deus tem muito mais para te revelar, se você quiser saber sobre Deus, é claro. É, no sexto dia, naquele tempo não falava sexta-feira, não, falava sexto dia. No hebraico ali é sexto dia. Agora, nós conhecemos como sexta-feira. Então aí já foi um acréscimo a mais. A feira significa trabalho. São os dias de trabalho. Então, nesse sexto dia, criou os animais, o homem e a mulher. O homem e a mulher, eles foram criados, nós todos, né? Fomos criados, quer dizer, todos homens, né? Saiu de Adão e de Eva. Eles foram criados na sexta-feira. Algum pode dizer assim, não, mas eu fui criado eu nasci foi no sábado, eu nasci no domingo, eu nasci na segunda-feira. Tem o argumento e contra-argumento. Alguém vai contra-argumentar o que eu estou falando aqui. É claro, mas a origem disso foi Adão e Eva. Então, eles foram criados na sexta-feira. Isso tem que ficar claro aí. Né? No sétimo dia, já parou. Cessou o trabalho. Então, nesse dia, descansou Deus, né? Abençoou e santificou. Aí mostra que uma tarde, a outra tarde, significa de um pôr do sol a outro pôr do sol. Tá entendendo? Tarde e manhãs. Tá? É um ciclo, né? Repetitivo. Tarde e manhã, e foi indo assim. E quando chegou no sétimo, o sétimo é diferente. O sétimo dia já tem um nome. Não é igual aos outros dias da semana, né? O sétimo dia já tem um nome. O nome chama-se sábado. Aqui não fala isso aqui, mas nós vamos ver para frente. É o sétimo dia. Esse sétimo dia é o dia que Deus separou para o descanso. Tanto dos animais, como da terra, como dos seres humanos. Se a pessoa descansasse, todos descansariam, todos seriam beneficiados, os animais, a terra, porque ali evitaria a pessoa usar demais ali a natureza de uma forma insustentável. Né? O certo é você usar a natureza de uma forma sustentável, que ela vai produzir por longos anos. Então, o plano de Deus é esse. Deus se preocupa, sempre se preocupou com a sustentabilidade da terra, da natureza. Por isso que ele criou até sistema lá do ano do jubileu, né? A pessoa plantava 6 anos e o sétimo ano era o jubileu, era o descanso da terra. Deus sempre preocupou com a natureza. O homem nem sempre. O homem sempre abusou da natureza, fez desmatamento, destruiu, matou animais, para tirar couro, né? Até para o uso próprio, mas também para o esporte mesmo. Então o homem sempre está procurando destruir a natureza. Quando eu falo homem, até eu sou incluído nisso também, que eu também sou, eu faço parte da humanidade. Né? Então, mas nós temos que ter consciência que a natureza veio das mãos de Deus. E Deus vai pedir conta a nós pelo mau uso da natureza. Porque a natureza é vida, e essa vida ela é transmitida para nós. Se a natureza estiver bem, nós estaremos bem também. Se ela estiver mal, nós vamos ficar mal. Imagina você vai lá pegar uma água para beber, chega lá, a água está toda contaminada, cheia de mercúrio, cheia de todo tipo de doença. Às vezes tem que passar por um tratamento, tem que usar mais ainda produtos químicos para purificar essa água. Não seria melhor você pegar uma água limpinha, sem nada disso aí, uma água com teor melhor para a saúde, né? Então, de boa qualidade, uma água de boa qualidade, né? Então, infelizmente, nós bebemos a água tratada, né? Se nós não tomarmos essa água tratada, vamos ser contaminados por diversas bactérias e vírus também, né? E vai prejudicar a nossa saúde. Então ela diz aqui, agora, como Deus criou o homem e a mulher? Como ele criou o homem e a mulher?
resposta se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E também no capítulo 2, do versículo 18 e 25. Lá diz que o homem foi criado do pó da terra e a mulher criada da costela de Adão. Veja bem, então, e agora o texto bíblico diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o que está escrito na palavra de Deus, né? No livro de Gênesis, né? Conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem saiu das mãos de Deus, o homem saiu do pó da terra. Mas Deus soprou nele no nariz o fôlego de vida e dali ele passou a ser a alma vivente. Ele passou a ser uma alma vivente, respirando, falando, pensando, movimentando. Era um ser perfeito, né? Então, pronto para usar todo o seu intelecto, sua mente criativa, poder criar coisas. Então, o homem saiu da mão do Criador. A mulher, aqui a Bíblia diz aqui, ó, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Então aí Deus então viu que o homem estava só e preparou uma companheira para ele, para que pudesse ser a sua auxiliadora, né? Adjuntora aqui quer dizer, a palavra disjuntora quer dizer o quê? Ajudadora, auxiliadora, né? Pudesse estar à frente dele, está ajudando ele. Não é que ela é inferior a ele, não. A Bíblia não ensina que a mulher é inferior ao homem. Se você pensa isso, você está com a mente equivocada. A mulher não é inferior ao homem. Ela foi criada para ser semelhante ao homem. Porque ela saiu do homem, saiu da costela de Adão. Então, Deus não tirou a mulher de uma costela inferior de Adão, não. Tirou da costela dele. Lá na Bíblia não fala. Vou tirar a mulher da costela inferior, daquela mais fraquinha que tem lá, não. Toda a costela de Adão era boa, perfeita. Ainda mais naquela época, né, que não tinha doença, não tinha nada. Então Deus tirou a mulher da costela de Adão. Você tem que colocar isso na cabeça. E para ser a companheira dele. Não era para ser escrava dele, não. Está entendendo? Então ninguém é escravo de ninguém. Todos são livres. Deus criou todos para serem livres. Então essa ideia de escravidão veio depois do pecado. Aí um começou a dominar o outro. Deixar de obedecer a Deus, comendo o fruto que Deus tinha dito para que eles não comessem. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí ela aproximou da árvore, ouvindo a proposta de Satanás, que ali estava usando a serpente como médium, né? Ali para transmitir para o ser humano ali, no caso era a Eva ali que estava presente, as propostas dele. E ela aceitou e caiu na apostasia, desobedecendo a Deus. E Deus já tinha dito para eles, né, que o dia que eles comessem desse fruto, do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer, porque o pecado ia entrar e ia trazer destruição não só para eles, porque para todos os seus descendentes, que vieram depois deles. Então, eles foram orientados. Entretanto, ela decidiu desobedecer a Deus, para buscar mais sabedoria, para ser semelhante a Deus, que era a proposta de Satanás, e que se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus. E quem não quer ser igual a Deus? Você falar e aparecer tudo na frente ali,
Mas, porém, Deus tinha dito para eles assim, olha, no dia que vocês comerem desse fruto proibido, que é o conhecimento do bem e do mal, vocês vão pecar. Vocês vão, e o salário do pecado é a morte. Vocês vão morrer. Ela foi e desobedeceu. E aí, então, o que acontece? Eles não puderam mais ficar no paraíso. Eles foram expulsos do paraíso. Porque ela comeu o fruto, não é porque ela estava com fome, não. Porque ela tinha tanta fruta lá no paraíso, fruto. Lá tinha erva que dá semente, lá tinha... Deus colocou todo tipo de alimento para eles. Mas ela cobiçou aquele fruto, aquela árvore ali. Que era o que Deus disse para que ela não tocasse nela, não comesse daquela árvore. E ela foi, desobedeceu e comeu daquela árvore. E aí então ela entrou em rebelião contra Deus. E assim então ela foi tirada, ela teve que sair do paraíso, do jardim. O presente que Deus deu para ela foi o jardim, né? Ali para eles habitar, né? E saiu lá, eles tiveram que sair de lá. E outra coisa, eles perderam também a imortalidade. Porque eles seriam eternamente imortais, sem doença, sem tristeza, sem nada. Iam viver para sempre. E a sua descendência também, que eles iam procriar, ter filhos. Essa ideia que o homem não ia ficar só os dois ali é uma ideia errada, não é assim. Deus criou eles para terem famílias. E, na verdade, Deus uniu os dois em casamento ali. Quando falou que apresentou para Adão a Eva, ali então ela seria a mulher dele, apresentada por Deus. Então ele tomou ela, falou assim, ele falou assim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então você veja bem, então aí, depois que ela desobedeceu, eles desobedeceram, que ela pegou o fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele, seguindo as orientações dela, comeu também do fruto. E ambos foram expulsos, né, do paraíso. O plano de Deus não era esse aí, esse é plano do homem. O homem foi um caminho mais difícil, mais duro, mais complicado ainda. Então, veja bem, o plano de Deus era tranquilo, eles ficavam no paraíso, ia ter sua família ali, ali mais tarde a terra ia ser toda povoada, mas sem doença, sem nada ali, ia viver por toda a eternidade. Não tinha interrupção dos planos, dos sonhos pela morte, nada disso. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui daquilo que eu já falei, para você ver se você entendeu bem. Logo depois de serem criados, Deus lhe deu um presente. Qual foi esse presente? Qual foi o presente? Lá está em Gênesis 2, 8, versículo 8 e 15. Ali diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, da banda do Oriente, para o lavrar e o guardar. Qual foi o presente? O jardim do Éden. Ali seria a moradia dos dois ali, né? Quais foi o tipo de alimentação que Deus estipulou para eles comerem? O alimento, né? Porque ninguém vai ver sem alimento, né? É das árvores frutíferas, que eu acabei de falar, né? Árvores ervas que dão semente, né? Árvores frutíferas. Todo tipo de alimentação, né? Que Deus estipulou era para o benefício do homem ali, naquele momento ali, né? Então Deus pensou em tudo, até na saúde, na manutenção da vida eterna. A vida eterna dependia de um fruto também, o fruto da vida, da árvore da vida. Então, se eles fossem fiéis a Deus, eles iriam alimentar da árvore da vida. É um fruto que dá, né, diariamente para a manutenção da vida. Quando eles pecaram, eles foram tirados do jardim, né, a passagem, a conotação de expulso, né, do jardim, e eles então não tiveram acesso à árvore da vida. Porque se eles tivessem acesso à árvore da vida, que produz esse fruto, que perpetuava a vida eterna, eles seriam pecadores eternos, não ia morrer. Então imagina a violência eternamente no planeta,
pessoas viverem doentes eternamente aí, uma pessoa num leito de dor aí, ó, sofrendo eternamente com dor. Então Deus diminuiu esse sofrimento com a morte. Então, certamente morrereis, porque aí cessaria esse sofrimento, cessaria tudo. E as pessoas que iam morrendo, vinha outro substituindo eles. Tá entendendo? Senão essa terra estaria cheia de gente, pecadores aí. Perderam o Éden e assim passaram a ganhar o pão mesmo, com o suor do rosto. As condições estabelecidas por Deus, quais foram? Outra pergunta aqui, baseado no texto que eu estou passando para vocês, acabei de ler para vocês. Li e comentei para vocês, né? As condições era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, as condições é a obediência a Deus mesmo. Se não obedecesse a Deus, perderia tudo, né? Então, é o que aconteceu com ele. Mas Deus fez uma promessa maravilhosa. Deus não os abandonou. Fez uma promessa ali que eles seriam recuperados novamente, através de Cristo. Lá em Gênesis 3, versículo 15. Porque se eu parasse por ali, como eu disse ali, o homem foi expulso, ficou por isso mesmo. Então, onde estaria a esperança? Mas aqui eu quero passar para você também a esperança. Deus prometeu que enviaria Jesus para salvar não só o casal que se encontrava em pecado, mas também toda a humanidade. Então, o plano de Deus é mesmo salvar todos mesmo, né? E a proposta de Deus para mim e para você é seguir as orientações dele. Nós devemos escutar a voz de Deus. É isso que eu digo para você. Siga as instruções de Deus. Para que isso é para a sua própria felicidade. Da minha e da sua felicidade. Hoje ele está te convidando. Veja bem, Jesus está te convidando hoje a aceitar os seus planos para a sua vida. Se você aceitar os planos de Deus para a sua vida, você vai viver eternamente ao lado dele. Você não vai passar mais pela morte, pela segunda morte, a segunda morte para aqueles que não obedecem a Deus, né? Mas você terá a salvação em Cristo. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde.